Eu criei esse espaço aqui, esse canal, o Mágico Despertar da Consciência, que é um lugar que eu venho compartilhar todas as técnicas, ferramentas, práticas que eu utilizo que me fazem muito bem. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o ego e a nossa centelha divina, o nosso eu superior. E como que eu venho utilizando desse conceito na minha vida. Primeiro eu queria aqui conversar com vocês um pouquinho sobre minha trajetória. Eu me formei em faculdades de humanas, exatas, trabalhava no mundo corporativo e depois eu iniciei nessa jornada terapêutica. Fui fazer muitos cursos e formações para primeiramente eu me curar, para eu levar essa cura para as pessoas próximas a mim, para minha família, amigos. Sempre fui muito curiosa por temas da mente, por temas de desenvolvimento humano e agora também por expansão da consciência. Sabe por quê? Porque eu cheguei num ponto agora que eu comecei a analisar que a maioria das causas do sofrimento que a gente enfrenta aí mundo afora e a gente vê as pessoas enfrentando, como ansiedade, depressão, vazio, falta de propósito, falta de centramento. Esses sentimentos podem estar diretamente relacionados à falta da nossa conexão com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior. Então nós aqui encarnados na terceira dimensão, a gente vem de fábrica com um ego. E esse ego, ele não é o vilão da história, sabe? Esse ego é quem nos protege, é quem nos deixa às vezes em alerta. E foi com ele que a gente conseguiu perpetuar a espécie, passar nossos genes adiante. Ele foi muito importante, ele teve um papel e continua tendo muito importante. Mas ele não pode ser o dominador, o fator dominante, predominante da nossa vida e principalmente da nossa mente. Nós temos 3 níveis de mente. Nós temos a mente consciente, nós temos a mente subconsciente e nós temos a mente superconsciente. É onde vive o nosso eu superior. Ele tem todas as respostas, ele sabe de todas as possibilidades que se apresentam na sua vida. E se você deixá-lo conduzir, tomar as decisões, tomar a rédea e deixar com que ele atue no seu pensar, a vida vai fluir de uma maneira muito mais fácil. Sabe aqueles termos de lei da atração, manifestação de vida dos sonhos? Eu gosto muito desse assunto, sou uma estudante também. E na manifestação dos nossos sonhos, existem 2 formas de a gente co-criar. Então a palavra co-criar já nos diz que a gente cria com mais alguém, não é verdade? Nós temos 2 formas de co-criar. A gente pode co-criar com o nosso eu superior, que é a nossa centelha divina. E a gente pode co-criar com o nosso ego. O que acontece é que com o ego também vem os medos, as angústias. E a lei da atração é algo que assim, ela funciona o tempo todo, por mais que você não acredite. Só que ela não funciona só para coisas boas. Ela não funciona só para aquilo que você pensa, sente, se concentra em criar. Ela cria o tempo todo aquilo que está no seu subconsciente. Aí que tá. Essa é a chave. E às vezes nós não temos conhecimento do conteúdo da nossa mente subconsciente. Conscientemente, aqui nesse nível, a gente acha que tá tudo bem, que a gente tá escolhendo ser feliz, ser saudável, ser próspero. Só que lá na nossa mente subconsciente moram as crenças. Quando elas se unem a sentimentos, pronto, manifestam. Então existem essas 2 formas de nós co-criarmos. Alinhando pensamento e sentimento, e aí o que a gente faz? Para criar algo positivo, a gente elimina todas as crenças negativas, todas aquelas histórias, todos aqueles paradoxos que nós trouxemos da nossa infância, da nossa família, da sociedade, talvez da religião.
A gente ouviu muita frase de limitação. A gente foi crescendo ouvindo muita história que nos dava medo, limitação e nos limitava o poder criador que temos. Então você tem 2 caminhos, você pode escolher co-criar junto com seu ego, alinhando pensamento e sentimento e trabalhando essas crenças por meio de terapias, repetições. Em estado alterado de consciência você pode mudar crenças, com a PNL. Existem muitas técnicas que estão aí a nosso favor. Ou então você pode criar a partir do seu eu superior, que é quando você está em ponto zero, que é quando você está praticando a atenção plena. Você já deve ter ouvido falar de mindfulness, né? Que é uma meditação ativa, que é uma meditação que nos coloca no estado de presença. Então, quando nós estamos fazendo uma atividade, somente fazendo a atividade, sem deixar com que a nossa mente viaje para outros lugares, traga sentimentos que não tem nada a ver com aquilo ali. Quando você está num foco, numa atenção plena, você está conectado com o seu eu superior. Você também se conecta com o seu eu superior em situações de bem-estar, prazer. Sabe quando você toma aquele banho relaxante, gostoso, e você se concentra só na água caindo no seu corpo, no som da água, e você vem para o momento presente, tomando aquele banho? Isso é um momento de presença. Então existem muitas práticas que a gente pode fazer uso no nosso dia a dia, para que a gente fique presente e para que a gente cocrie a partir do nosso eu superior. A gente cocria a partir do nosso eu superior, que sabe as melhores respostas, que tem os melhores desejos para a nossa vida, que vê, enxerga todas as possibilidades, talvez possibilidades que a gente não tinha nem pensado ainda. Sabe caminhos que você gostaria de percorrer, mas nem sabe que existem? Então, o seu eu superior sabe. Ele sabe qual caminho é esse. Ele sabe como fazer para esse sonho, esse desejo chegar até você. O que a gente precisa fazer é só sair da frente. É largar a resistência, o controle. Eu sei que é difícil. E eu tô aqui nessa jornada de busca e tudo isso que eu falo, eu aplico na minha vida. Então, eu sou terapeuta, fiz muitas formações terapêuticas. Assim como eu atendia meus pacientes, meus clientes, eu fazia uso e aplicava todas as técnicas em mim. Limpei muita crença, trabalhei questões familiares, dos meus antepassados. E é muito bom, esse é um caminho maravilhoso que você pode percorrer. Mas imagina quanta crença que a gente não tem. Quanta coisa que a gente não ouviu na nossa infância, na nossa convivência. Quantas crenças limitantes foram programadas no nosso subconsciente. Você pode, claro, ir desprogramando uma a uma, assim como eu fiz muito, já fiz muito trabalho terapêutico. Só que vai dar um pouquinho de tempo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, levar um pouco mais de tempo, mas é um caminho também. Mas eu proponho aqui pra você fazer uso das 2 técnicas. E limpando as suas crenças existentes no seu subconsciente, ir co-criando com o seu ego, que é por meio do sentimento, aliado ao seu pensamento, e você co-cria aquele desejo daquela casa maravilhosa, do carro dos seus sonhos, ou até daquele relacionamento que você gostaria de viver. Então você pode sim, eliminando crenças, se concentrar no seu desejo e fazer as técnicas de cocriação. Ou você pode apenas sentar e tentar meditar em ponto zero, fazendo com que a sua centelha divina te traga aquele relacionamento dos sonhos, porque ela sabe qual é o relacionamento ideal para você. Ela sabe aquilo que vai te fazer feliz. Você pode ir trabalhando as 2 técnicas, essas 2 vertentes vão fazer você co-criar a vida dos seus sonhos conscientemente. E é isso que eu tenho feito, sabe? Eu tenho feito muito uso dos momentos de presença, do que eu tô pensando. Às vezes eu paro simplesmente e penso no que eu tô pensando, eu fico observando a minha mente. Porque quem observa a mente é o nosso eu superior. E quando a mente se sente observada, ela para naquele instante de fazer as cocriações e criações autônomas. Todos aqueles pensamentos de medo,
aqueles sentimentos. Então você pode fazer mais ou menos assim. Você começa a prestar atenção nos seus sentimentos. Eles são um sinal daquilo que você está pensando, sabia? Então, por exemplo, do nada eu senti uma ansiedade. Nossa, deixa eu parar aqui o que eu tô fazendo e me concentrar nessa ansiedade. O que eu tô pensando? O que tá trazendo essa ansiedade? Nossa, eu tô pensando em tal coisa que eu tenho que fazer na semana que vem e eu não sei se eu vou ter capacidade, eu vou precisar de ajuda. Parou, nesse momento você já para. É automático, você vai ver. E aí você traz aquela presença. Se conecta com o seu superior. Fala o que acontecer, o que tiver que acontecer, no momento certo eu terei as ferramentas certas para resolver. E volta para a atividade que você está fazendo. Traz a sua mente para o momento presente. E vai fazendo assim diversas vezes no seu dia. E outra prática muito interessante que vai facilitar esse momento de presença, que vai facilitar o seu foco, é a meditação. Eu sei, a maioria das pessoas tem dificuldade em meditar, mas é uma prática, assim como uma atividade física, sabe? Você vai iniciando aos poucos, você pode iniciar com uma meditação guiada. Tem muita meditação guiada no YouTube, foi assim que eu comecei. Há uns 7, 8 anos atrás. Eu lembro que quando eu estava grávida, eu colocava muita meditação guiada para me acalmar e para aliviar aquela ansiedade da gestação. Eu comecei assim, meditação guiada, fui me centrando, fui acalmando a minha mente, diminuindo a quantidade de pensamentos, porque a gente pensa muito, né? Se a gente deixar a nossa vida na mão do nosso ego, ele vai pensar compulsivamente e na maioria das vezes não são pensamentos legais não, tá? Ele vai ficar só ali, trazendo alguma preocupação, alguma situação de perigo que você pode estar correndo, alguma ansiedade, ativando sinais de alertas, gatilhos o tempo todo. E quem consegue viver de maneira saudável, estando em estado de alerta o tempo todo? Ninguém. Então é fundamental a gente treinar a nossa mente para ficar mais quieta, cada vez mais focada naquilo que a gente quer ter e naquilo que a gente escolhe ser, porque a gente escolhe. A partir desse conceito todo que eu trouxe para você, você tá vendo que a gente escolhe o nosso pensamento. A gente escolhe parar naquele momento e falar, não quero isso pra minha vida, vou mudar. Vou fechar os olhos, fazer algumas respirações e voltar pro meu centro. Então é isso que eu tenho feito. E dentre todas as terapias, olha que eu faço muito, eu gosto muito, eu me sinto muito bem, traz um bem-estar maravilhoso. Essa jornada de autoconhecimento, de descobertas, eu sou apaixonada. Mas o que tem me trazido mais paz, maior saúde mental nos últimos tempos é praticar o mindfulness, é praticar a presença, o estado de presença. Começa hoje, começa agora, assim que terminar esse vídeo. Começa a rastrear seus sentimentos, seus pensamentos e para aquilo que você não quer. Tira o foco daquilo que você não tá gostando de assistir aí na sua mente. Coloca o foco em algo bom, em alguém que você ama, em um sentimento bom. Você vai conseguir. E eu venho aqui compartilhar mais coisas com vocês. Compartilhar mais da minha jornada, tá bom? Então um beijo e até logo!